Mais uma vez, muito bom dia para você que está aqui na TV Lemes e muito obrigado pela sua audiência. Vamos falar do CCJR então? Hoje teve reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Você até começou a ver um pouquinho aí da fala do deputado Caravina. E é com ele que a gente vai começar a edição de hoje. Isso porque o parlamentar relatou na Comissão de Constituição, Justiça e Redação um projeto encaminhado pelo Poder Executivo que traz ganhos salariais às carreiras dos policiais civis. Que houve entre o governo do Estado, a Assembleia Legislativa montou uma comissão também que acompanhou, formada pelos deputados, por mim, pelo Pedro Ocinha Neto e o deputado Renato Câmara. E essa incorporação é a incorporação do Etapa Alimentação. Esse Etapa Alimentação é um recurso que os policiais recebem no salário, mas a título indenizatório para Etapa Alimentação, para apoio na alimentação. E agora esse recurso vai ser incorporado ao salário dos policiais, isso vai gerar um reajuste diferenciado entre carreiras, né? A carreira inicial menos, a final um percentual um pouco maior. Os aposentados que não recebiam Etapa Alimentação com esse projeto passam a receber, isso significa em torno de 8% a mais de reajuste. Enfim, é uma melhoria para a categoria feita pelo governo do Estado. Claro que as reivindicações dos policiais civis são várias, tem outras reivindicações, mas é um primeiro passo, um reajuste que vai acontecer com essa incorporação e que vem de encontro ao objetivo do governo do Estado, que é melhorar o salário dos policiais civis, que é valorizar os policiais civis. Então a gente fica contente na Assembleia Legislativa participar diretamente através da comissão e agora, aprovando aqui na CCJ a constitucionalidade do projeto, ele vai a plenário, vai às comissões, vai a plenário e o objetivo é acelerar o rito para que a gente possa aprovar ainda esse ano, para que esse recurso incorporado entre no salário dos policiais a partir de janeiro do ano que vem. No final de agosto, uma comissão temporária formada por deputados estaduais negociou com o governo do estado demandas apresentadas pelos policiais civis aqui de Mato Grosso do Sul. E o fruto dessas negociações é justamente esse projeto encaminhado pelo Poder Executivo, aí, relatado pelo deputado Caravina na CCJR. E a votação, a análise dessa matéria pela comissão contou, inclusive, com a participação da categoria. Foi muito importante a interlocução da Assembleia Legislativa, porque através da comissão que foi designada, o deputado Caravina, o deputado Pedro Ocinha, eles conseguiram fazer com que o Poder Executivo mantivesse a promessa de enviar esse projeto para cá. Veio, a deputada Mara Caseiro também trabalhou aí por essa celeridade, junto com o deputado Caravina. E o que muda? Nós recebíamos o auxílio alimentação como uma verba indenizatória e agora ele passa a compor o salário, então ele sobe para dentro da nossa tabela e isso repercute em todas as categorias, em todos os níveis, em todas as classes. O servidor inativo, por exemplo, ele não recebe o auxílio indenizatório que diz respeito ao auxílio alimentação por uma vedação pelo STF, por ser uma verba indenizatória, não se aplica ao servidor inativo. Então, ele é o que mais vai ser contemplado, é o que mais vai sentir essa diferença, porque passa a compor o salário dele uma verba que não era esperada. E quando a gente coloca na tabela o servidor inativo, que está lá nas últimas classes, ele tem uma repercussão financeira muito bom. Vai dar aí um auxílio de em torno de mais de R$1.000 que passa a compor o salário. Então, para o servidor inativo que está sofrendo com aquele desconto da Previdência, aqueles 14% que foram majorados, isso traz um impacto salarial muito positivo para ele. Então, é um projeto muito importante. E vários projetos do Poder Executivo têm chegado à Assembleia Legislativa, a gente já tem falado sobre isso aqui na TV Lemes, justamente em decorrência dessa quantidade de matérias sendo entregues. A presidente da comissão, deputada Mara Caseiro, convocou para amanhã, 8 horas da manhã, reunião extraordinária da CCJR, que você também vai poder acompanhar ao vivo aqui na TV Lemes. Em decorrência aí dessa reunião extraordinária, tem mudança na nossa programação também. Primeira discussão, então, será exibido às 7h45, antecipando, como sempre, as matérias que devem ser votadas na sessão do dia e também dia de reunião extraordinária da CCJR, as matérias que devem fazer parte das discussões dos membros da comissão. 11 horas e 31 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente fala agora sobre a ordem do dia, os projetos que foram votados pelos deputados estaduais na sessão de hoje, matérias de parlamentares e também do Poder Executivo. A gente começa falando sobre o projeto de lei de número 260, encaminhado pelo governo e que na sessão de hoje foi avaliado pelos deputados estaduais em primeira discussão.
que trata de mudanças no Conselho Estadual de Saúde, mudanças essas demandadas pelo governo depois que o Supremo Tribunal Federal analisou de maneira favorável uma ação direta de inconstitucionalidade sobre algumas atribuições do Conselho Estadual de Saúde. E o que o governo justifica em cima dessas mudanças? Aliás, começar pela mudança, né? Qual é a mudança proposta de fato na lei? É que caberá ao Conselho acompanhar e controlar a atuação do setor privado quando credenciado. De maneira direta, essa é a mudança. Que o Conselho de Saúde, de uma maneira mais simples, assim a gente pode explicar, ele não deve ao Conselho autorizar ou não que um serviço de saúde, a atuação do serviço do setor privado, mas de acompanhar e controlar essa atuação. O governo, inclusive, traz na justificativa, abre aspas, decidir e deliberar sobre a contratação o contratado ou convênio de serviços como o setor privado importa a indevida restrição às competências do chefe do Poder Executivo. Justamente esse ponto foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, traz o governo na justificativa desse projeto aí que traz algumas mudanças então sobre as atribuições do Conselho Estadual de Saúde. Matéria aprovada em primeira discussão, vai para análise das comissões de mérito. Próximo item. Projeto de lei de número 158, o autor é o deputado Caravina, matéria discutida, votada e aprovada também em primeira discussão. Nós trouxemos aqui no Redação Final quando essa matéria começou a tramitar aqui na Assembleia Legislativa e que obriga nos projetos, na contratação de projetos de rodovia, na elaboração dos projetos de rodovia, a previsão de acostamento, isso nas rodovias estaduais. O deputado Caravina justifica que várias rodovias estaduais e alguns projetos até um pouco mais recentes não contavam com a construção de acostamentos, o que o deputado avalia como ser uma medida que aumenta a segurança nessas rodovias, mas há exceções na construção de acostamentos, como, por exemplo, em trechos urbanos, né, onde naturalmente não há possibilidade de fazer esses acostamentos, por ser um trecho urbano, condições geográficas desfavoráveis que impossibilitem a construção também que esses acostamentos sejam construídos e também áreas de faixa adicional, também pelas características da faixa adicional, mas são algumas exceções. A regra é que agora, a partir de agora, projetos de construção de rodovias estaduais em Mato Grosso do Sul contem também com a previsão de acostamentos. Matéria aprovada em sua constitucionalidade vai para as comissões de mérito antes de voltar para uma segunda votação do plenário. Próximo item, projeto de lei de número 234 do Poder Executivo, matéria que volta para votação em primeira discussão. A matéria já havia sido aprovada ainda esse mês em primeira discussão pelos deputados estaduais, mas uma emenda apresentada pelo deputado Caravina, alterando não a essência do projeto encaminhado pelo Poder Executivo, mas a redação de alguns artigos que o deputado Caravina justifica que essas mudanças vão tornar a lei mais clara. E que projeto de lei é esse, né? Que traz mudanças no projeto sobre o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico em alinhamento com as sugestões apresentadas pelos atletas e pelos técnicos e também com a Lei Geral do Esporte. Também traz a inclusão de categorias, traz a questão da igualdade de gênero no esporte, permite que atletas das modalidades não paralímpicas possam acessar a Bolsa Paralímpica, cria também a Bolsa Atleta, a pré-olímpica, a paralímpica e a surdo-olímpica. Inclusive já tinha esse assunto da questão da Bolsa para atletas com deficiência já tinha sido tema também de debates aqui na Assembleia Legislativa e que está contemplada então nesse projeto encaminhado pelo governo, e algumas outras questões que para quem está no dia a dia, está demandando Bolsa Técnica, podem fazer diferença, como por exemplo o ano da inscrição daquele atleta, né? Se considerava que vai se considerar a partir de agora o ano de nascimento nas bolsas para estudantes universitários e não apenas a idade, o que para quem vivencia isso no dia a dia faz muita diferença, porque quando se considera a idade, muitas vezes a bolsa ela pode ser negada, mas quando se considera o ano, a legislação, essa mudança pode contemplar por mais um período que esse atleta ele continue tendo acesso a essa bolsa. Projeto aprovado em primeira discussão, nessa segunda votação em primeira discussão em decorrência dessa emenda, e que volta mais uma vez para análise das comissões de mérito antes de voltar para a segunda discussão no plenário.
Projeto de lei de número 284, ele foi apresentado no final do ano passado. A autora é a deputada Mara Caseiro, matéria discutida, votada e aprovada em segunda discussão, criando no calendário estadual de eventos de Mato Grosso do Sul, Dia Estadual da Língua Portuguesa, da produção textual e do desenvolvimento e de habilidades. Também criando, nesse mesmo projeto de lei, o prêmio Senador Rames Tebet, isso sempre na primeira semana de dezembro. Isso tem a ver também com o concurso estadual de redação que a Escola do Legislativo, desde o ano passado, está promovendo, esse ano também promovendo novamente, com mais categorias, mais jovens sendo estimulados a fazer uma produção textual, que tem a ver também aí com o Dia Estadual da Língua Portuguesa, e com a premiação de 24 estudantes, né, que na sexta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, nessa edição de 2024, do concurso estadual de redação promovido pela Escola do Legislativo Rames Tebet, deve promover. Então, antes dessa premiação, na próxima sexta-feira, a mesa diretora pautou esse projeto da deputada Mara Caseiro, que foi aprovado pelos deputados. Mais um item, projeto de lei de número 119, matéria discutida, votada e aprovada em segunda discussão pelos deputados estaduais. A autora é a deputada Lia Nogueira, que institui aqui em Mato Grosso do Sul a semana de conscientização do descarte adequado do lixo perfuro cortante aqui em Mato Grosso do Sul. O lixo perfuro cortante, o que é? Talvez aquele pedaço de vidro de copo quebrado que a gente coloca lá junto com o lixo comum, sem nenhum cuidado. E esse tipo de acidente de trabalho para os lixeiros é um dos mais comuns aqui em Mato Grosso do Sul. A ideia, então, com essa campanha, segundo a deputada, é promover campanhas educativas, divulgar informações técnicas e estimular políticas públicas que possam evitar esses acidentes. Mas a conscientização talvez seja o ponto mais forte, né? A gente, quando está lá na nossa casa, está separando o lixo, quem faz coleta seletiva legal também, mas tem que ter o cuidado também com esses materiais que podem cortar, que podem perfurar, já com certeza ajuda esses profissionais. Matéria aprovada em segunda discussão. E, por fim, projeto de lei complementar de número 13, encaminhado pelo Poder Executivo, também aprovado em segunda discussão. Não passou por emendas ao longo da tramitação, então já deve seguir para a sanção do Poder Executivo, e que altera regras de um programa de incentivo fiscal aqui do Mato Grosso do Sul chamado MS Empreendedor. Esse programa ele oferece, em troca dos investimentos, uma isenção em alguns impostos, mas o governo quer permitir uma forma diferente, por meio do projeto de lei complementar de número 13, de que essas empresas tenham acesso a esses benefícios fiscais. As empresas que já fazem parte do MS Empreendedor, elas podem optar por um crédito fixo a ser definido pela Secretaria de Estado de Fazenda e que não pode superar o valor fiscal já determinado, ou um crédito já presumido a partir das atividades habituais dessa empresa. Ou seja, já tem a previsão de que a partir da minha atividade eu vou ter um valor X, geraria um valor X de impostos que eu teria que pagar. Eu tenho já esse valor em benefícios fiscais, então isso já acontece de maneira mais automática. O governo justifica nessas mudanças no programa MS Empreendedor que isso deve dar mais praticidade, mais facilidade, desburocratizar o uso desses incentivos fiscais. Mas as empresas, se assim desejarem, aderirem a essas mudanças, mas se elas desejarem, elas podem retornar ao formato original de benefícios fiscais. Então é isso, esses foram os projetos votados hoje pelos deputados estaduais, que além dessas matérias, deliberaram sobre os requerimentos, as indicações e as moções de congratulação. Então é isso, 11 horas e 41 minutos em Mato Grosso do Sul. Eu fiquei devendo, a gente falou agora há pouco sobre a deputada Mara Caseiro, o projeto dela que cria o Dia Estadual da Língua Portuguesa aqui em Mato Grosso do Sul, de produção textual, e também que cria o prêmio Senador Rames Tebet no nosso estado. Por que eu fiquei devendo? Que a gente ia trazer, mas eu vou trazer agora, uma fala da deputada Mara Caseiro na tribuna da Assembleia Legislativa justamente sobre esse assunto. O que me traz hoje nessa tribuna é falar um pouco sobre a importância do nosso concurso de redação e de desenho, feito pela Escola do Legislativo.
O segundo, porém, esse ano a gente incluiu também o desenho. O ano passado a gente fez só com o ensino fundamental, e este ano nós incluímos também as séries iniciais. Por isso, então, a gente também instituiu o desenho nessa nova fase deste concurso. E aí, senhor presidente, foram inscritos 47 municípios, 68.205 alunos participaram, 2.450 turmas, 5.973 professores, os quais eu agradeço, porque se não tivesse o trabalho e a parceria, tanto da Secretaria de Estado de Educação, como de todo o nosso corpo de professores do Estado e dos municípios também, nós não teríamos condições de realizar este tão importante concurso de redação. Tivemos aí 80% de participação da rede pública e 20% da rede privada. Foram 191 escolas inscritas e 154 selecionadas, e 40 serão premiadas. E aí eu quero convidar, inclusive, a todos os deputados a participarem no dia 29 agora, do encerramento e da premiação desses 40 alunos, né? E 40 redações e desenhos que serão premiados no dia 29, a partir das 14 horas, aqui neste plenário. Reforçar o convite, então, porque você pode acompanhar ao vivo aqui pela TV Lemes na próxima sexta-feira, dia 29, como bem disse a deputada Mara Caseiro, às 2 da tarde, às 14 da tarde, às 14 horas, a premiação do concurso estadual de redação e desenho. 11h44, trazer agora um projeto de lei apresentado pela deputada Lia Nogueira na sessão de hoje, um assunto que ela já tinha falado inicialmente na sessão de hoje com relação à segurança nas unidades de saúde aqui de Mato Grosso do Sul. A parlamentar propôs, então, agora uma campanha de conscientização sobre a segurança nesses locais. Então, nós estamos apresentando esse projeto de lei e também apresentamos esse requerimento junto ao governo do Estado. Por que não Mato Grosso do Sul sair na frente e garantir um plano de segurança que, de alguma forma, vá proteger não só os profissionais de saúde, mas também os usuários do SUS. É um momento realmente crítico que a gente vive na saúde. Não há números exatos, nós buscamos levantamentos sobre a violência contra os profissionais de saúde, mas acontece que eles estão se sentindo tão fragilizados e inseguros que muitos, como aquela médica falou, só era 1 da tarde e só naquele momento ela já tinha sido ameaçada duas vezes durante o atendimento. E os profissionais, por medo, acabam não denunciando. Então, por isso que nós não temos a notificação desses casos, mas a gente sabe que são vários e que eles ocorrem todos os dias. E nós não podemos naturalizar um problema como esse. A morte do Dr. Braz não pode passar despercebida e ela não pode ser encarada como mais um número de um profissional de saúde que perdeu a vida num atendimento. Perdeu a vida sob a alegação de um usuário do SUS de que a esposa não tinha sido atendida. Quando a gente sabe que esse desmonte na saúde não recai do profissional da saúde, que muitas vezes, com o mínimo, tenta fazer aquilo que pode, aquilo que ele consegue realmente fazer. Então, nós estamos apresentando esse projeto de lei aqui hoje e a gente espera realmente que o Estado de Mato Grosso do Sul e que todos possam repensar, né, a vida dos profissionais de saúde, dos médicos, dos enfermeiros e dos técnicos em enfermagem, que têm como dom, missão, salvar vidas e também querem poder voltar para casa vivos, sãos e salvos. 11h46, falar agora sobre um assunto que predominou por praticamente toda a sessão dessa quarta-feira aqui na Lemes. O assunto já tinha começado ontem aqui na Assembleia Legislativa, que é sobre a falta de água em aldeias lá na região de Dourados. Os indígenas estavam bloqueando um trecho de rodovia estadual
como forma de protesto por esse problema de água que se arrasta há mais de 20 anos. A gente até tem algumas imagens aqui que a gente conseguiu apurar na internet. O que aconteceu hoje? Uma operação policial efetuou o desbloqueio, aliás, dessa rodovia. E o assunto, essa ação policial foi o que trouxe mais uma vez essa questão para o plenário da Assembleia Legislativa. O assunto foi inicialmente trazido pela deputada Lia Nogueira, que criticou a ação do Estado nesse protesto dos indígenas que reclamavam por água. E eu não poderia deixar de falar aqui da nossa indignação, da violência que está sendo cometida nesse momento contra os povos originários de Dourados, na maior reserva indígena urbana do Brasil. São vídeos realmente de mulheres feridas, crianças. Essa atuação da tropa de choque é inaceitável. Isso só fomenta a violência naquela área onde os povos indígenas estão reivindicando aquilo que é o mínimo para alguém sobreviver, que é a água. Eu gostaria até de fazer uma pergunta aqui. Se alguém que está nesta Casa de Leis hoje conseguiria me responder se alguém consegue realmente sobreviver sem uma gota d'água. É inadmissível, e não é porque eu faço parte da base do governo, que sou do PSDB, que eu ia deixar de falar da minha indignação por esse ato truculento de violência extrema. E detalhe, a tropa de choque foi não para os locais onde há o bloqueio, mas sim na região da Missão Caiuá, próxima de uma escola onde estudantes estavam lá, e que ainda que se fosse mobilizada para manter a ordem, ok, a gente vai entender, mas não se admite ato de violência contra quem está protestando pelo um bem que é essencial à vida, que é a água. O deputado Pedro Kemp também se manifestou sobre essa ação policial que aconteceu hoje pela manhã, lá na região de Dourados, e criticou a possibilidade de que essa ação tenha acontecido dentro do território indígena, o que seria vedado. A polícia militar do Estado não pode entrar na área indígena, como está fazendo neste momento. Não pode entrar. Não pode entrar. E se morrer um indígena hoje em Dourados, a responsabilidade vai ser do secretário de Segurança Pública e do comando da Polícia de Dourados. Eu assisti vídeo agora. A estrada estava fechada com um protesto da comunidade indígena que não tem água para beber. E a polícia poderia estar ali na estrada, acompanhando o movimento, mas ela não pode entrar na aldeia, perto da escola, dando tiro perto de professores, de mães, de crianças. Isso não é a primeira vez que acontece aqui no Mato Grosso do Sul. Toda vez que a comunidade indígena faz um movimento, a polícia militar vai com truculência atrás. É de responsabilidade da Polícia Federal a segurança dentro das aldeias. É de responsabilidade da FUNAI. Ninguém pede autorização, não tem mandado judicial. A polícia vai lá com truculência e quem paga o pato com a vida são os indígenas. Eu quero reafirmar aqui, se morrer um indígena hoje, dentro da aldeia, a responsabilidade é do governo do Estado, em última instância, do secretário de Segurança e do comando da polícia. O deputado Zeca do PT disse que deve pedir esclarecimentos do governo do Estado com relação a essa ação policial. O exagero que a tropa de choque do Estado está adotando com pessoas absolutamente indefesas. Eu reiteradas vezes, Vossa Excelência testemunha, tenho ocupado a tribuna, o microfone da parte, para elogiar a sensibilidade do governador Riedel com a questão da agricultura familiar e da questão indígena.
Pessoalmente, portanto, não acredito que partiu do governador a ordem para tamanho exagero, com gente miserável que está lá clamando por uma coisa absolutamente legítima, que é a água. Faço oralmente um requerimento, no nome da bancada do PT, ao governador, pedindo explicação se partiu dele a ordem para os exageros cometidos contra o povo indígena Guarani Kaiowá da região de Dourados. O deputado Zé Teixeira também se manifestou sobre esse assunto, falou sobre o problema da falta de água, mas criticou o bloqueio da rodovia. Então eu quero dizer a você que está tudo errado, mas o mais errado é o impedimento da rodovia, porque o governo do estado já foi com os deputados federais, com os senadores, e assume para criar a rede pela Sanesul. O que falta, deputado, é assinar o projeto e liberar o dinheiro, porque isso faz mais de ano que está conversando e não libera o dinheiro. Então está tudo errado o que está acontecendo. E o índio, ele não pode deixar os animais morrer, os porcos, os cavalos, as galinhas, o pato, porque está morrendo até os animais por falta de água. Eles estão cobertos de razão, porque se tem uma coisa que ninguém vive no mundo, é sem água, tá certo? Então eu quero dizer a você está falando por uma comunidade que ela precisa de uma maior atenção, mas o governo federal tinha que liberar esse dinheiro e autorizar a Sanesul a fazer essa rede, fazer mais postos com urgência, porque isso vai acontecer, mas depende do setor climático. Deputado Coronel Davi também participou do debate e defendeu a ação policial como uma resposta àquele momento do bloqueio. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu estive agora conversando com o secretário de Segurança e ele me disse que há 2 dias as rodovias estão bloqueadas, como é do seu conhecimento. E a Polícia Militar foi determinada para efetuar o desbloqueio, entendeu? E vai efetuar o desbloqueio, porque está atrapalhando o ir e vir do cidadão que não tem nada a ver com esse problema. Os índios queriam, senhor presidente, água. O governo conseguiu 4 caminhões-pipa de água. Aí pediram mais 2. O prefeito Paco de Itaporã conseguiu mais 2 caminhões-pipa. 3? Tá. Obrigado pela correção. E aí, senhor presidente, não satisfeito com os carros-pipa que levariam a água que é necessária para os indígenas dentro das aldeias, eles começaram a exigir agora dinheiro, 250 mil para fazer não sei o que lá, para fazer o poço, não sei o que, e dessa forma eles não vão desbloquear a rodovia. A ordem do governo, deputado petista, é que o bloqueio não vai acontecer, porque a Polícia Militar vai lá, vai desbloquear. E o fato do policial terem entrado nas imediações da aldeia é porque o policial foi atingido por uma pedrada pelo índio que covardemente correu para dentro da aldeia. E aí a Polícia Militar foi até o local e prendeu a pessoa. Sobre a questão da água, a deputada Mara Caseiro também falou sobre o assunto, inclusive trazendo uma resposta que pode ser uma solução para essa questão lá em Dourados. Eu falava agora há pouco com a secretária Viviane e ela me apresentou aqui, me mandou inclusive uma resposta que ela fez no dia 25, que diz o seguinte: em resposta ao ofício 2696 de 2024 do DICEI e da CESAD-MS, no qual solicita apoio para abastecimento de água potável emergencial para as aldeias de Jaguarapiru e Bororó, informamos que, por meio de celebração de convênio, iremos conceder o apoio solicitado para a perfuração de um poço na região. Considerando que há um processo a ser cumprido para a formalização da parceria e execução da obra, mensuramos que, para a conclusão do poço,
será necessário aproximadamente 40 dias. E para isso, contamos com o vosso apoio nas tratativas documentais necessárias para a execução do projeto e a indicação da área para a perfuração do poço. Isso quem assina é a nossa secretária Viviane Luiza da Silva. O que eu entendo, deputado Pedro, é que há uma tratativa, há uma solução, claro, paliativa, de imediato, né, para, pelo menos, trazer um alento para essa comunidade. Então, o que eu quero dizer com isso é que há uma resposta do governo do Estado para tentar encontrar a solução antes que venha a questão da Sanesul, que tem aí uma tratativa, enfim. Então, houve uma manifestação da Secretaria se colocando à disposição para fazer essa perfuração de poço. Apenas isso que eu acho que a gente tem que levar em consideração e também que a comunidade entenda que não vai se resolver o descaso de anos, sei lá o quê, em um dia ou 2 dias, deputado Pedro Kemp. E aí, nesse sentido, a gente também tem que pedir para essa comunidade que dê um voto de confiança para que em 40 dias se possa fazer esse processo e se começar essa perfuração do poço artesiano na aldeia. Ao final das discussões, o presidente Gerson Claro falou sobre a gravidade do problema e defendeu a busca de soluções efetivas junto aos governos estadual e federal. Esta presidência, entendendo a gravidade do tema, ouvindo com atenção todos os apartes, a manifestação já do deputado Zeca, do deputado Kemp, do deputado Coronel Davi, inicialmente pela deputada Lia, que apresentou bem o assunto, vai tomar as medidas para tomar conhecimento com exatidão do que acontece com relação à água, inclusive das medidas no que cabe ao governo do Estado e no que cabe ao governo federal. Cada um também, colocando a cada um a sua responsabilidade, e nós vamos, através das nossas comissões e da própria mesa, tomar conhecimento dos fatos para, se seja de qual parte for, tiver abuso, esta presidência não deixará o assunto por menor. Acho que o assunto é grave, trata de segurança da sociedade, trata de direitos humanos, trata de direitos dos indígenas e de direito da sociedade. Nós não poderíamos, tratar desse assunto com informação somente a partir de um vídeo enviado pelo A ou da manifestação feita pelo WhatsApp do B. Nós queremos tomar conhecimento da real situação, ouvindo todos os lados, e certamente o que for preciso fazer através dessa casa, seja com relação ao governo do Estado, ou seja com relação a acionar ministérios, o deputado Zeca sempre tem nos ajudado, ministérios do governo federal ou bancada federal, assim nós o faremos. Os senhores deputados podem ter certeza que não deixaremos esse assunto morrer da forma como está, tá bom? Então é isso. Redação Final vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a sua audiência nessa edição de número 107 aqui do Redação Final, e eu reforço mais uma vez, amanhã, quinta-feira, é dia de reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Essa reunião ela vai começar a partir das 8 horas da manhã e você também vai conferir ao vivo aqui na TV Alemes. Então, em decorrência dessa reunião extraordinária, primeira discussão com a Maritê Kogo e o Gustavo Fax, um pouquinho mais cedo, às 7h45, antecipando tanto os assuntos da reunião da CCJR, como também os projetos que devem ser votados na sessão plenária. Mais notícias, como sempre, a gente não cansa de avisar e mostrar que você acessa lá no nosso site, o www.al.ms.gov.br, indicando aqui, inclusive, a uma das matérias analisadas hoje na CCJR, que avaliou as emendas, esse segundo ciclo de emendas do PPA e também da LOA, a Lei Orçamentária Anual, e também uma notícia sobre a sessão solene de ontem, em Tom do Pantanal, que homenageou artistas regionais. Tudo isso você confere no www.al.ms.gov.br.
Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. A redação final volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau.